Naquele abraço, o professor Sérgio Maurício, o Colégio Estadual Emiliano Ribeiro. Vamos pegar aqui um ganchozinho no trabalho da professora Carolina Correia, Geografia. Nosso novo assunto aqui, blocos econômicos e a globalização da economia. O principal objetivo aqui é compreender a formação dos blocos econômicos, desses blocos de países, conhecer e analisar os diferentes tipos de blocos, porque os blocos não são iguais, eles são diferentes atendendo às necessidades dos países. Uma definição boa de bloco que a professora coloca é essa aí: são associações que procuram estabelecer relações econômicas, beleza? Entre estados, certo? Nações, no sentido de tornar a economia dos membros mais competitiva e assim poderem participar de forma efetiva no mundo globalizado, no mercado internacional. Então, o que é que acontece aí? Ao contrário de negar a globalização, os blocos econômicos são fruto da mesma, ou melhor, esses blocos de países, eles fortalecem a unidade. O país não fica sozinho, e sim agindo em bloco para poder competir no mercado internacional. Os blocos econômicos correspondem à integração econômica envolvendo países de uma determinada área do planeta. Exemplo, na América, bloco da América. Na Europa, bloco da Europa. Na atual conjuntura, é percebida como uma questão primordial, quer dizer, é fundamental essa formação dos blocos para a sobrevivência, econômica dos países. Quer dizer, o capital deixa de ser nacional e ele passa a ser um capital supranacional. O grande problema da atual que nós estamos assistindo é na questão das fronteiras, com o Covid-19, mas isso será superado pela ciência, que é a questão das vacinas. No contexto de uma economia cada vez mais globalizada e, consequentemente, competitiva, um mercado bastante competitivo, esses blocos visam garantir lucro e acumulação de capital. O certo é que nós sabemos que quem vai lucrar com isso são os mais ricos, Serão ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres, mesmo com a inserção dos blocos econômicos. Olha aí os objetivos dos blocos. Diminuir ao máximo as barreiras alfandegárias, quer dizer, não existindo fronteiras, da questão das mercadorias, livre circulação de capitais, pessoas e também circulação de serviços ou mão de obra. E aí vai ganhar quem? Quem tem o melhor capital, capital mais valorizado, quem tem essa circulação de pessoas tem a ver com turismo, e a circulação de serviços, quem oferece melhores serviços. Então, se houver nessa relação, imagine só, por exemplo, o Brasil competindo com os Estados Unidos, ou o Haiti competindo com o Brasil. Então, se você colocasse nessa comparação na questão da América, que nós vamos ver o bloco da América, seria uma competição desigual. O certo é que os Estados Unidos iria dominar completamente toda a circulação de bens, serviços e capitais em todo o bloco e comandar o bloco. Fazer parte de um bloco econômico significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Não dá para ficar sozinho, a verdade é essa. Tipos de blocos. Nós temos a Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. Vamos ver. Zona de Livre Comércio. Priorizam a gradativa liberação do fluxo de mercadorias e de capitais dentro de um limite do bloco. Eles utilizam a mesma TIC, quer dizer, uma tarifa interna comum. Eles priorizam a liberação de mercadorias e de capitais, mas percebam que não há uma liberação de pessoas. Um exemplo disso é Estados Unidos e México. O México faz parte do bloco dos Estados Unidos. Há livre circulação de capitais e de mercadorias, mas as fronteiras para as pessoas são fechadas até por conta da questão do nível intelectual das pessoas americanas e do nível intelectual das pessoas mexicanas, ou também da questão das condições de vida nos Estados Unidos e das condições de vida no México. União Aduaneira, aí é o Mercosul, considerado um estágio avançado da Zona de Livre Comércio. Isso ocorre aqui no Mercosul, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que foi quem formou o Mercosul. Pois além da circulação de mercadorias e de capitais, utilizam as mesmas TICs que a tarifa interna comum, certo? E também padronizam chamadas de tax, e aí também há uma livre circulação já de pessoas. Por isso, ela já é uma evolução. O mercado comum, esse aí é a União Europeia, lá na Europa,
estágios mais avançados quando comparado à União Aduaneira, pois utilizam as mesmas políticas econômicas adicionadas. Agora eles buscam o quê? Buscam padronizar a legislação econômica, formatação fiscal, leis trabalhistas, leis ambientais e livre circulação de pessoas completamente. É o que acontece na Europa. Certo? E o ponto mais evoluído, né? Que é a união econômica e monetária. É quando, além de tudo que nós já estudamos, corresponde a um estágio mais avançado do bloco econômico, pois além das características do mercado comum, apresenta a criação de um parlamento único, um banco central único. A Europa já busca isso, né, com o euro, certo? Com o banco da Europa lá, né, da União Europeia. Mas, olhe bem, uma constituição, quer dizer, leis comuns dentro do bloco, e a utilização da mesma moeda. Na Europa, há algumas divergências, nós vimos atualmente com a saída, né, da Grã-Bretanha, né, do bloco da União Europeia. Mas nós vamos estudar mais na frente, isso é chamado Brexit. Os grandes blocos. Nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Ele entrou em vigor em 1994, certo? Entre Estados Unidos, Canadá e México, e representa uma zona de livre comércio e circulação de mercadorias. Os Estados Unidos, claro, projeta para o futuro a formação da ALCA, né? Da Zona de Livre Comércio das Américas. Está o Mercosul, né? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela. São os países membros do Mercosul, aqui na América do Sul. Aí um bloco criado em 1991 com um tratado chamado Tratado de Assunção, né? Que é a capital do Paraguai, por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Os membros associados aí Chile, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. Representa o mercado comum, objetivando eliminar as barreiras alfandegárias, instalação de livre comércio e criar uma tarifa externa comum chamada TEC. Esse é o projeto aí do Mercosul. Isso aí é o mapa, né, do Mercosul aqui na América do Sul. O Mercosul apresenta uma peculiaridade, né, os chamados países associados. Está aí os países associados, Bolívia, Chile, Equador e Peru, associados aí ao Mercosul. Uma coisa interessante é que mesmo existindo esses blocos, ocorre o seguinte: paralelamente a esses blocos, né, há comercializações bilaterais entre países integrantes de blocos diferentes. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos, né, que é de outro bloco, Brasil e Alemanha, né, Alemanha e Estados Unidos, quer dizer, há acordos bilaterais. Bilaterais é entre um país e outro, mesmo ele fazendo parte do bloco econômico. União Europeia. Aí a União Europeia são vários países, nós vemos aí Alemanha, França, Reino Unido e Itália, que são os principais, são os mais ricos do bloco, e outros países também aí, integrantes da União Europeia. Portanto, aí da UE, ela surge em 1957, chamando-se de Comunidade Econômica Europeia CEI, o Mercado Comum Europeu. Em 1º de janeiro de 93, entra em vigor o chamado Tratado de Maastricht, assinado em 91, que é formada a União Europeia. São dois tratados importantes na formação da UE, que é o Tratado de Roma, lá em 57, né? Esse lá, e o Tratado de Maastricht, que forma a UE. A União Europeia representa uma união econômica e monetária, com a eliminação de barreiras alfandegárias, quer dizer, questão de imposto entre países, né? Alfândega, do livre fluxo de capitais, produtos, pessoas e serviços. Em janeiro de 2002 é introduzido o euro, né? Exceto em alguns países, como Suécia, Reino Unido, Dinamarca e novos países membros. Então, há a inserção do euro como moeda única, o que já é uma realidade para nós hoje, né? A existência do euro. Está aí a evolução do NAFTA, né? Que é a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, a proposta criada em 90 com o objetivo de criar uma área em troca de todo o continente americano, exceto Cuba, que é socialista, ligada justamente aos países socialistas. Esses membros aí fariam parte da ALCA. Os chamados tigres asiáticos, né? A expressão tigres asiáticos refere-se às economias de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã e Taiwan, que é Formosa, a ilha de Formosa. Esses territórios e países apresentam grandes taxas de crescimento e rápida industrialização entre as décadas de 60 e 90 e fariam parte desse grande bloco aí que hoje também é uma realidade no mundo moderno, os tigres asiáticos. Esses países iriam fazer altos investimentos em educação e melhoria do sistema universitário, abundância de mão de obra barata e reforma agrária em seus países. Outros blocos econômicos pelo mundo,
nós temos aí a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a ASEAN, Associações de Nações do Sudoeste Asiático, a CARICOM, Mercado Comum da Comunidade do Caribe, a CAN, Comunidade Andina, e a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Além, claro, de uma que não apareceu ali, essa aqui, ó, SADC, que é a Comunidade Africana Meridional para o Desenvolvimento, que envolve toda a região aqui, da região do sul da África, né, da África Meridional. Por que não falar África do Sul? Porque a África do Sul é um país, se falasse África do Sul iria ser confundido, né, com a África do Sul. Então ele fala África Meridional. Está aí o mapa, né, de grandes blocos pelo mundo, né? Está aqui, ó, o NAFTA, a União Europeia, a Comunidade dos Estados Independentes, né, com o fim da União Soviética, a Associação das Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN, que é onde envolve aqui as ilhas, né, Indonésia, Vietnã, tal, outros países aqui, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC, que aí envolve muitos países da Ásia, né, maior, Comunidade da África, o Mercosul, né, o chamado Pacto Andino, que são países também que se integram ao Mercosul, e aqui a do questão do Caribe, né, as comunidades do Caribe. Então ele faz um mapa, né, de todo mundo aqui. Então tá aí, galera, essa nossa aula de blocos econômicos, né? Nós vimos aí a formação dos blocos e vamos para a nossa próxima aula. Então está aí o Mercosul, como nós acabamos de falar. Repetindo aí, é um tratado de 91, né? Um tratado de Assunção. Está aí líderes do Mercosul reunidos, né? Aí as bandeiras dos países em cima indicam os países membros. Está aí o logotipo da ALCA, né? A Área de Livre Comércio das Américas. Está aí o NAFTA, né? Os Estados Unidos, Canadá e México. Está aí Estados Unidos, Canadá e México. A APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Está os países em amarelo. Pode ver que ele pega os países aqui, o Pacífico, né? Austrália, China, né? Japão, aqui Estados Unidos, Chile, aqui, ó, área do Pacífico. Um bloco interessante, né? O chamado G8, né? Que é justamente os 7 países mais ricos do mundo, ó, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Canadá, mais a Rússia por conta de quê? Do seu arsenal bélico, né? Então, o G8 também é um bloco, né? Está aí reuniões, né, da cúpula do G8. Está aí o G20, que são outro bloco, né? São os 20 países chamados emergentes, né? Aí aqui tem eles aqui embaixo, né? Da África do Sul, Nigéria, né? Egito, Zimbábue, vai até Brasil, né? E outros países aí. Aí está a sigla dos países. Está aí o mapa, né? Do chamado G20, né? Aqui, ó, países africanos, países asiáticos, países do Sudeste Asiático, México, né? Aqui o Brasil, né? País aqui, Turquia, né? Os países aqui. O tipo de bloco é o que cuida aqui, ó, da saúde, a OMC, né? Aqui nós temos a chamada rodada de Doha, também foi um bloco de países, foi no Catar para diminuir barreiras comerciais em todo o mundo, certo? São outros tipos de formação de blocos, né? Que a globalização foi permitindo que esses blocos fossem formados para administrar determinados serviços, determinadas coisas que existem no mercado internacional. Está aí uma crítica, né, a esses outros blocos. Fechar nossa aula, está aí os grandes blocos do mundo pós justamente o fim da União Soviética. Temos aí a formação desses blocos, né, a área de influência dos Estados Unidos, né, a área de influência dos Estados Unidos das Américas, certo? Aqui outras áreas de influência no caso do Japão, aqui a área de influência da União Europeia, e aí a formação desses blocos, dessa chamada aldeia global, né? Que por mais está tendo seus problemas devido a essa nova pandemia, esses novos problemas, são novas formatações. Esperamos aí que as mudanças possam ser colocadas nos próximos livros didáticos, né? A hegemonia dos Estados Unidos, né? Hegemonia é a superioridade dos Estados Unidos com a zona do dólar, né? O dólar é uma moeda mundial, certo? E aí a área europeia e a área de domínio do Japão. Ele usa isso que usa a moeda, o dólar, a base do euro e a base do ien japonês, certo? E agora o surgimento de quem? Da velocidade do crescimento da China nesse mercado mundial. Para fechar nossa aula, valeu galera, nossa aula é de blocos econômicos, são os principais blocos econômicos em todo o mundo, fora os outros blocos que são formados para atender determinados serviços, determinados critérios. Valeu galera, até a próxima aula, valeu!